A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Deixarei aqui o meu pronunciamento. Sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos, como pregador do Evangelho e levita da casa de Deus. Sendo assim, ministro da Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus. Estamos vivendo hoje em um tempo histórico, onde verdades se misturam com as mentiras, e cabe a cada um de nós pesquisar os fatos de tudo aquilo que vemos, ouvimos e lemos. Pois a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Essas palavras são verdadeiras e urgentes nessas declarações. Pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos, presos e mortos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Orar pela vida e depois votar em candidatos que são a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam quem persegue a própria igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem as ideologias que destroem as famílias? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em quem defende a pedofilia ou ideologia de gênero. Orar pedindo a Deus que defenda os jovens e adolescentes das drogas e depois votar em quem quer a liberalização das drogas. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Não adianta orar como evangélico e decidir como ímpio, pois é um tempo de conscientização e que nós venhamos a pensarmos antes de qualquer decisão. Que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nessa nação, em nome do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que ele esteja entre nós, hoje, sempre e eternamente. Amém. Uma breve reflexão bíblica. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei, pois, a quem servir, aos deuses ou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, servi-o. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz a palavra de Deus, glórias a Deus, como diz a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Satanás. Não podereis servir a Jesus Cristo ou aos demônios. Decida-se de qual lado você está. Se você está do lado da luz ou do lado das trevas, do lado do bem ou do lado do mal, se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno, se você quer viver uma vida de abundância ou se você quer viver uma vida de miséria, porque
A decisão final da sua vida é você quem decide. Por isso, decida de acordo com os pensamentos de Deus. Como diz as Escrituras, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe.